na hora de executar uma ideia, um projeto, a gente acaba ficando tão animado em ver que ela está se aproximando de se realizar, que a gente acaba por ignorar alguns detalhes que são bem importantes. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um desses detalhes. E esse detalhe que eu quero falar com vocês, que não tem nada de detalhe, ele é uma proporção. É uma proporção que eu identifiquei na vida sobre quantas coisas dão certo ou errado. E entender isso fez toda a diferença para me ajudar a me manter no caminho de qualquer coisa que eu me desafie a fazer. Seja esse canal no YouTube ou outras coisas que eu já me propus. Ter isso em mente me ajudou a continuar durante todo o processo até alcançar o que eu queria alcançar. Mas primeiro vamos começar com uma história, que foi meio que o motivo que me deu a ideia para fazer esse vídeo. Eu estava na academia fazendo o exercício X, e eu sempre vou até a falha em todos os exercícios, e no processo do movimento, próximo do momento de falhar, eu fui percebendo dentro da minha cabeça, conforme eu ia fazendo cada vez mais dificuldade de movimento, chegou uma hora que minha cabeça só falou assim pra mim: não vai dar, o próximo não vai dar. Aí eu fiz aquela força para empurrar mais um pouco e realmente não deu, aí eu soltei o peso, e aí em seguida tu tem aquele momento para puxar o ar de volta, e assim que eu dei uma oxigenada no cérebro, eu comecei a questionar assim comigo, por que eu falei que não ia dar? E um dos motivos até de eu levantar esse questionamento comigo mesmo é que eu tô tirando certas palavras do meu vocabulário, algumas palavras como não consigo, não vou dar, palavras que eu comecei a identificar que elas não tinham utilidade nenhuma, mais atrapalhavam do que ajudavam. Então eu comecei a cortar elas, e entre outras, e no futuro eu faço um vídeo falando sobre isso especificamente, e voltando na minha discussão comigo mesmo, eu procurando o motivo do porquê eu falei aquilo naquele momento. E aí a minha cabeça começou a racionalizar, dizendo que eu tinha consciência da minha força física, do meu limite de força, eu entendia o quanto eu já estava próximo do meu limite e eu já estava começando a ter uma visão aguçada do qual é o momento que eu não conseguiria mais produzir força. E por isso que eu falei aquilo para mim, que era um fruto do meu excesso de consciência física do limite da minha força. E observando toda essa argumentação bastante racional que a minha cabeça foi colocando para mim, eu comecei a entender que realmente faz sentido, só que eu ainda não estava satisfeito com aquela explicação, devido ao fato de eu estar tirando certas palavras. Tudo bem que eu tinha uma explicação racional de entender por que eu falei que não vai dar, por que falar que não vai dar? Vai dar sim, pra que eu vou ficar falando pra mim que não vai dar? E no processo de continuar insistindo nessa procuração dentro de mim, eu acabei percebendo que essa explicação racional, toda essa lógica que a minha cabeça recitou, não tinha nada de lógica. Na verdade, ela era só uma máscara. Era uma máscara para um medo, que era o medo de errar, o medo de me enganar. Como assim o medo de se enganar? Porque se eu tivesse que falar para mim que vai dar, independente de eu perceber o quanto eu estou próximo do limite da minha força, e chegasse no momento e eu percebesse que realmente não deu, eu teria que virar para mim e falar: eu errei, eu me enganei, eu falei que ia dar, eu acreditei que ia dar e não deu. Assim como a gente poderia fazer em vários outros momentos da vida, onde a gente acredita que aquele projeto, aquele passo vai dar certo e às vezes não dá. E muitas das vezes essa justificativa racional do não vai dar, porque eu entendo, eu me conheço, acaba vindo muito mais como um motivo para você deixar de fazer algo do que para te mover para frente. Fazer, insistir, continuar fazendo, mesmo que você acabe errando. Por que a gente ia querer errar? Por que eu vou me permitir cometer um erro? E esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Do quanto é necessário se permitir errar, do quanto é importante que eu fale para mim que vai dar, porque disso pode dar duas coisas basicamente, que é não dar e eu ter que entender que eu errei e entrar num processo de análise do porquê eu errei, aonde foi que eu errei, entender o que causou o erro e assim ter informação que vai me permitir me aproximar mais do acerto. E a outra opção é eu falar que vai dar e no final das contas acabar dando e eu entender que só foi pra frente porque eu falei pra mim que vai dar. E não falar da boca pra fora. Eu acreditei que ia dar. Eu insisti porque eu acreditei naquilo. E no final das contas deu resultado. E se naquele momento eu tivesse falado pra mim que não ia dar, a única certeza que eu teria é que eu não ia sair daquele lugar. Que eu não ia sair de onde eu tava. E através da primeira situação que eu exemplifiquei para vocês agora sobre o que acontece se eu me enganasse, é que eu comecei a cada vez desenvolver na minha vida uma amizade com o erro. Entender o quanto o erro é muito mais o meu amigo do que o meu inimigo. Porque é através do erro que as coisas acontecem. E é aí que entra a proporção da vida que eu falei no início. Através dos meus estudos e experiências de vida,
observando certas coisas, eu comecei a identificar que na vida como um todo, em diversas áreas diferentes, a gente tem uma proporção muito similar do quantas coisas dão errado e do quanto elas dão certo. E você consegue ver isso acontecer em diversos lugares diferentes. Por exemplo, o primeiro lugar que ficou mais nítido para mim essa proporção, e foi um dos lugares mais importantes que me ajudou a entender tudo isso, que é vendas. De uma maneira geral, a maioria das pessoas que não se enxergam como envolvidas com vendas, ou até as que são envolvidas com vendas, mas não tem gosto pela coisa, costuma achar muito incômoda a profissão em si, porque é uma profissão que você recebe muito não, é muito porta na cara, é muita gente te dando as costas. E se você não tiver a mentalidade adequada para isso, você começa a levar isso pro teu pessoal, isso começa a alimentar uma frustração dentro de você. Só que a grande verdade é que para qualquer processo de venda, para qualquer pessoa que venda qualquer coisa em qualquer lugar, vai ter sempre uma maioria que nega por uma minoria que aceita. E é essa que é a proporção. Vai ter sempre uma maior parte que dá errado por uma menor parte que dá certo. E elas não são coisas opostas. Dar errado não é algo que acontece no universo totalmente separado, e dar certo é uma coisa que acontece totalmente em outro universo. E a gente tem que brigar para estar dentro do universo onde as coisas estão certas. As duas coisas são interligadas e são interdependentes uma da outra. Porque as coisas só dão certo através das coisas que dão errado. Dentro do processo de vendas ainda, se você tem um nicho para o qual você quer vender e você vai atender esse público, e você vai sempre buscando ele, dentro dele você vai encontrar diversas pessoas que não estão interessadas no que você tem para vender, para poder encontrar a pessoa que está interessada. Se você achar que só vai vender se for para vender para quem diz sim, você não vende. Você simplesmente tem que aceitar todas as portas que você bate e que te dão não, que te ignoram, para você chegar na hora onde você vai bater na porta que vai abrir para você. E é quando você começa a perceber que cada não é uma aproximação do sim. Num outro aspecto a gente consegue ver isso, relacionamento. E por relacionamento vamos começar por amizade. Quantas pessoas você não conheceu na sua vida? Para quantas pessoas viraram realmente amigos muito íntimos seus? Você percebe? Você passa por um monte de gente que você às vezes até simpatiza, gente que você gosta, gente que gosta de você, gente que às vezes você acaba não fedendo, não cheirando, mas no processo de se permitir conhecer pessoas, chega uma hora que você conhece alguém que quando você dá por si, essa pessoa já é muito próxima de você, essa pessoa já é muito íntima, já está envolvida na sua vida. E você só conseguiu encontrar essa amizade nesse nível de intimidade porque você se permitiu conhecer pessoas, porque você estava aberto a se relacionar com as pessoas. Se você imaginar alguém, ou até conhecer alguém que simplesmente é frustrado, é magoado por alguma situação que passou e que queria muito ter alguém de confiança por quem contar, só que essa pessoa se magoou tanto que ela resolveu não se fechar. Ela não quer conversar com ninguém, ela não quer estar em contato com ninguém, ela evita as pessoas, evita qualquer aprofundamento de intimidade porque ela foi magoada. Só que no fundo dela, ela diz pra ela que ela quer um amigo, que ela quer ter alguém com quem contar. Então ela não se permite ter que passar pelo trabalho de encontrar essa pessoa. Ela queria encontrar essa pessoa de primeira. A primeira pessoa com quem eu falar e dar um oi, eu quero que seja a pessoa que vai funcionar, vai ser perfeito. E fica nessa expectativa, ela só aceita ser se for assim, que a pessoa acaba nunca permitindo acontecer na vida dela. Porque é necessário que a gente abrace os nãos, abrace a parte que não deu certo, para encontrar o que a gente considera que é o que dê certo. E por isso que eu digo que o erro está cada vez virando o meu melhor amigo, porque eu estou começando a perceber o quanto ele é necessário para eu avançar qualquer coisa na minha vida, em qualquer aspecto da minha vida. Porque se eu fugir dele, se eu fugir dos erros, das coisas que não funcionam, eu nunca vou me aproximar do que eu quero que funcione, nunca vou aproximar do que eu quero que dê certo. Porque mais de tudo, se você tiver essa relação íntima com o erro, e não uma relação que você vira as costas para ele e ignora ele, você começa a aprender com ele. E para isso a gente tem que aceitar nossos erros. A gente tem que aceitar que às vezes a gente não vai ter razão e que a gente se engana. E é uma luta realmente complicada de fazer, de ceder e aceitar que a gente está enganado. Mas no fundo a gente sabe que a gente tem muito mais a ganhar quando a gente aceita que está errado do que quando a gente simplesmente quer estar certo por estar certo. E nesse vídeo aqui eu faço uma reflexão sobre isso, sobre essa luta para estar certo e como ela acaba complicando muito mais a nossa vida do que ajudando. Te vejo no próximo vídeo.